Prédios que já foram importantes na Vila Tibério, bairro tradicional de Ribeirão Preto, pararam no tempo. Os locais estão inutilizados e a comunidade mais antiga lamenta. Não é exagero tratar a Vila Tibério como um coração de Ribeirão. Um bairro de comunidade fiel e apaixonada. Ver pontos importantes que carregam a história da região sendo deixados de lado decepciona tanto quanto os problemas de infraestrutura que são apontados em toda a cidade. Um bairro com uma população, com muita gente morando, né, uma população já idosa, né, e um bairro tradicional da cidade, o que é que se percebe? Esses espaços eles têm que ser oportunidades. Não está sendo feito nada. E para nós isso aqui é um marco. Poderia ser usado para artes ou então para secretarias. O Lar Santana marcou a vida desse morador. A cerimônia de casamento do seu Silvio foi aqui. Antigamente era bem diferente. Diferente, conservadinho, as irmãs cuidavam tudo certinho, não tinha problema nenhum. Do jeito que está isso aí está abandonado. No passado, nesse prédio do lar funcionava um colégio e orfanato, que teve suas atividades encerradas em 2014. 2 anos depois, na posse do município, passou por tombamento provisório e várias possibilidades de uso. Ali ser o centro de treinamento da área da educação e da Secretaria da Administração. Outra hipótese é ser uma unidade de administração da Secretaria da Saúde, uma parte da Secretaria da Saúde. Outra hipótese é ser ali o Museu da Imagem do Som e o Arquivo Histórico. Até agora, nada foi feito. Os portões da frente permanecem fechados, mas nós flagramos as janelas abertas e a preocupação da comunidade com o patrimônio. Criador de mosquito e transmite a dengue. Eles estão olhando as casas tudo e não olham aí, né? Aparecimento de rato, escorpião, barata. Tem um muro aí que tá para cair. Teve invasão e roubaram toda a fiação, roubaram as torneiras, roubaram 2 motores elétricos de bomba d'água. Um novo olhar para esses bens históricos. Investir em cultura e em preservação é também investir na cidade, porque você traz ativos, você pode trazer turistas para a cidade. A justificativa do secretário para a demora na decisão é financeira. O grande desafio é recurso para reformar o prédio, para ele poder ter uso administrativo, parte hidráulica, elétrica, tem um problema de afundamento de um trecho do prédio. A realidade é que a vila já vem somando outros vazios urbanos. Aqui é onde funcionava o antigo poliesportivo do Botafogo. Há muitos anos, a estrutura completa de lazer do clube era bem aproveitada. O local foi leiloado pelo valor de R$4.600.000, mas segue fechado. Os atuais proprietários adquiriram num leilão, já fizeram alguma proposta para a prefeitura, queriam fazer permutas para repassar esse imóvel à prefeitura. A prefeitura não tem interesse. É um resultado não bom para a cidade, para a comunidade, para a vizinhança. A antiga cervejaria da Avenida Jerônimo Gonçalves hoje só tem história. Toda a área que está parada já chegou a ser depredada por andarilhos e usuários de droga que frequentavam essa região da Baixada. Um cenário que melhorou depois da presença da base da guarda na praça. O projeto de construção de um shopping pelos novos donos, que foi divulgado em 2012, pode não sair mais do papel. No acordo da aquisição, ficou comprometido com o Conselho de Conservação quais seriam os pontos preservados na construção de um novo empreendimento. Foi autorizado pelo Conselho do Patrimônio a aprovação do projeto e a destruição de algumas pontos, mas mediante algumas concessões de restaurar alguns pontos que foi considerado valor histórico. Então, diante dessa informação informal de que o empreendimento não será feito, o Compac provavelmente vai acionar o Ministério Público para exigir as contrapartidas que foram feitas na época. Estão trabalhando numa outra solução de mercado para uso daquela área. Eles recentemente limparam toda a área, eles têm estado atentos aos questionamentos da Prefeitura. A expectativa é por uma ação que venha solucionar os espaços vazios da cidade. O que falta agora é atitude e investimento financeiro. São imóveis grandes, né, e que precisam de ter uma destinação, uma nova destinação. Foram importantes em um determinado período
da sua história e hoje isso precisa ser revisto. O secretário conta que reuniões têm sido realizadas com os proprietários dessas áreas para o melhor aproveitamento e cita o novo plano diretor da cidade. A Constituição Federal e o plano diretor reforça isso. E nós temos os principais prédios, principais áreas, sobretudo na malha urbana, instado os proprietários a dar função. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Nós entramos em contato com a empresa responsável pelo empreendimento na antiga cervejaria Antártica, mas não recebemos retorno. O atual proprietário do espaço onde abrigava o poliesportivo do Botafogo não foi encontrado. Agora ao vivo, Thaís Mantoani traz mais informações. Thaís. Por ser um pouco da história aqui de Ribeirão Preto que está sendo perdida e o pessoal da Vila Tibério fica muito chateado com isso. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com um advogado que é membro da Comissão do Direito Urbanístico aqui em Ribeirão Preto, João Pedro Gonçalves. A vizinhança se queixa de mato alto, os bichos invadindo as casas. É da responsabilidade de quem a limpeza e a manutenção dessas áreas? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. É importante a gente ressaltar que a responsabilidade direta nesses casos depende de o imóvel ser particular ou público. Sendo o imóvel particular, a responsabilidade direta seria sim do proprietário. Mas é preciso ressaltar que mesmo nesses casos o município tem sim o papel de fiscalizar e de cobrar a manutenção desses proprietários e exigir que essa manutenção seja feita de forma adequada. E qual é o impacto urbano para a cidade com esses espaços vazios? Tem um impacto negativo gigantesco, Thaís, porque o município com isso ele acaba perdendo muito com a infraestrutura dos serviços públicos, porque nós podemos perceber que a cidade tem serviços, tem áreas que não têm serviços públicos prestados de maneira adequada e tem prédios públicos que poderiam ser usados para isso. Então nós ferimos até o direito ao acesso à cidade das populações nas periferias. Então esse espaço poderia ser melhor adequado para que fosse, por exemplo, usado para a construção de espaços culturais ou até de prestação de serviços públicos em geral. E é um risco que os casos como os da reportagem acabem atingindo outros bairros da cidade também, criando vários pontos vazios? Certamente. À medida que o poder público não toma medidas eficientes para tentar combater esses espaços vazios na cidade, esses vazios urbanos, os outros proprietários se sentem também estimulados a continuar com essa especulação imobiliária, porque é mais ou menos disso que se trata, né? Esses espaços vão sendo valorizados quando pertencem aos particulares, eles vão sendo valorizados com o passar do tempo e a prefeitura, quando não toma as medidas necessárias para coibir essa especulação imobiliária, isso se torna quase que um estímulo ao proprietário a continuar deixando dessa forma. E é aceitável a justificativa de uma crise financeira para que os projetos de construção não sigam em frente? Thaís, eu entendo que não. Na verdade, quando o município fala em falta de orçamento, é necessário esclarecer bem aos munícipes de qual orçamento nós estamos falando. Porque o município, a administração pública, ou seja, a gestão, ela é quem é responsável por estabelecer as prioridades de gastos do município. Então, dizer que falta orçamento me parece uma justificativa bastante vazia aos munícipes. É necessário dizer, falta orçamento, mas o orçamento que existe está sendo aplicado onde? Em que? Quer dizer, qual é a ordem de prioridades estabelecida pela administração pública para controlar esses gastos? Se, por exemplo, quando a gente fala na construção de um centro administrativo para levar as secretarias para lá, a gente tem um orçamento no município previsto para isso. Não seria o caso, então, talvez, de a gente pensar em levar alguma secretaria para algum espaço público já existente e reformá-lo? Talvez isso não economizaria? Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Thaís.